Mateus capítulo 6, é a nossa palavra hoje, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 5, em nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre oração. Mateus 6, 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler até o versículo 15, em nome de Jesus. Diz assim, aqui é Jesus falando: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora ao seu Pai, que vê tudo que está oculto, e o seu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedirem. Portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Que Deus fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, o crente que ele não ora, ele está morto. A igreja que não ora, está morta. Quando você olha para a sociedade, você vê que se alguém quer se formar em medicina, se um homem ou uma mulher quer ser um médico, ele vai se aplicar ao máximo naquilo. Se alguém quer ser um advogado, ela vai cursar direito, vai se esforçar para fazer a prova da OAB e passar naquilo. Porém, nós como servos de Deus, não nos esforçamos para aprender as coisas de Deus. Nós como servos de Deus, muitas vezes, não nos aprofundamos na palavra de Deus. Nós como servos de Deus, muitas vezes, não sabemos nem como convém orar. Muitas vezes nós nem sequer oramos. Um crente que não ora, ele está morto. A igreja que não ora, está morta. E Jesus Cristo deixa claro aqui a forma como nós temos que orar. Se você pegar somente esses 10 versículos que nós lemos, você já pode ter uma vida de oração, somente com esses 10 versículos. E eu quero aqui explicar para vocês. Nesses versículos que a gente leu, Jesus Cristo ele diz 4 coisas para você não fazer quando for orar, e ele diz 4 coisas para você fazer quando for orar. A primeira coisa que ele diz para não fazer, no versículo 5, vamos ler novamente: e quando orar, não seja como os hipócritas. Hipócritas quer dizer falso, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Primeira coisa que Jesus disse para a gente não fazer, para a gente quando orar, não ser pessoas falsas. A oração não é para eu aparecer, não é para você aparecer. Irmãos, a verdadeira oração, ela vai humilhar você e exaltar a Deus.
Não tem gente que ela tem prazer de orar, né? Não vou orar alto aqui, que é para toda a minha rua escutar. Jesus Cristo diz para não fazer isso. A oração, não é errado você orar alto, não é errado. Mas a oração não é para as pessoas escutarem. A oração tem que ser para Deus escutar. Quando eu quero orar para aparecer, eu já estou errado. Jesus me chama de quê aqui? De falso, hipócrita. Aquela pessoa que ela, através da oração, ela quer demonstrar santidade. Né? Não, eu vou orar alto para o povo ver que eu sou santo, que eu sou muito santo, que eu sou irmão. Não podemos, não precisamos ser desse jeito. Os fariseus oravam em pé nas sinagogas, nas praças, para chamar a atenção das pessoas para ele. Igreja, você sabe como é que você consegue conhecer uma pessoa que ela não é salva? Você sabe qual é o pior defeito da pessoa que não conhece Jesus? Chama-se orgulho. O pior defeito, que se você tem isso na sua vida, pode ser que é porque você não é salvo, é quando você é uma pessoa orgulhosa. O orgulho mostra que nós estamos longe de Deus. O orgulho, em todas as áreas, em todos os sentidos, mostra para mim e para você que nós estamos longe de Jesus. Durante o sábado, nós temos aqui o nosso culto jovem. E durante um mês, mais ou menos, estava estudando sobre oração. E quebrando algumas coisas que às vezes os irmãos têm na cabeça, os jovens, e talvez até você tem. Esses dias uma irmã, ela me pediu oração. Ela disse: pastor, vem aqui na minha casa. Aí fulano disse assim: pastor, eu já fui na casa da irmã orar. Eu falei para a irmã: irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que a minha oração tem mais poder do que a oração da irmã que foi orar na sua casa? Será, igreja, que por ser pastor, a minha oração é mais forte do que a sua oração? Não. Mas tem gente que pensa que é. Não, pastor, se aquele apóstolo da televisão, se ele orar por mim, eu sei que eu vou ser curado. Pastor, se aquele pastor, aquele grande pastor, se ele orar por mim, Deus vai me curar. Mentira. O homem não tem poder nenhum. O poder da oração não está em quem ora, irmão, está em Deus. O poder da oração está em Deus. Não, eu vou lá na Joaquina, que se ela rezar por mim, ela esfregar aquele galho na minha cara, assim, fazer uma cruz, eu vou ser curado. Mentira. Se você tiver que ser curado, você pode orar por você e Deus vai curar você. Não tem ninguém na face dessa terra que a gente possa dizer assim: não, se fulano orar por você, Deus vai ouvir ele, com certeza. Não, irmão, você pode orar. Igreja, não existe mediadores entre nós e Deus, a não ser Jesus. Se você quer ir até Deus, você não precisa que eu interceda por você. Se você quer ir até Deus, você não precisa que Maria, que João interceda por você. Você precisa somente de Jesus. Nenhum homem pode levar você até Deus. Somente Jesus. Quando você for orar, não seja como os hipócritas que ficam em pé e fala alto para todo mundo escutar o que você está falando. Não precisa ser desse jeito. Outra coisa que Jesus disse para a gente não fazer, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem vão ser ouvidos. Tem gente que pensa o quê? Não, se eu pedir, eu vou repetir, Deus vai me responder. A Bíblia diz para você não fazer isso. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não, irmão. Se Deus tiver que responder você, se o que você está orando é conforme a vontade de Deus, se você orar só uma vez, já basta. Não estou dizendo um exemplo, você que ora pela salvação da sua casa, continue orando.
Mas a Bíblia diz para você não estar fazendo uma oração sempre repetida. Meu Deus, eu quero isso. Um exemplo. Vamos lá, um exemplo bem prático. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, tal coisa. Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não adianta, irmão. Não vai ser por muito falar que você vai ser ouvido. Será que Deus é moco? Será que o ouvido de Deus está tapado? Não, irmão. Deus, ele está lá no trono dele nesse momento. Só ele sabe a distância que está daqui de onde a gente está, lá para o trono dele. Acima das estrelas, acima do céu, acima de tudo. Mas ele está ouvindo quando você ora. Quando você ora lá no seu quarto, quando você ora aqui na igreja, Deus, ele ouve a sua oração. E se você ora com fé, o Senhor vai responder a sua oração, que for de acordo com a vontade dele. Deus não responde a oração que não é de acordo com a vontade dele. É por isso que muitas vezes nós oramos e Deus não responde, porque nós não estamos sabendo pedir. Estamos pedindo coisas que não é para a gente pedir, e Deus é tão misericordioso que ele não responde. Versículo 8. Vamos ler novamente. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Na teologia a gente diz assim, que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente quer dizer que Deus, ele sabe de tudo. Passado, presente, futuro. Onipresente quer dizer que Deus está em todo lugar. Deus está aqui, Deus está lá na tua casa também. Deus está aqui, Deus está lá no Japão também. Deus está em todo lugar. E onipotente quer dizer que ele tem todo o poder. Antes que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe aquilo que você vai pedir. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Deus sabe o que é aquilo que a gente precisa. De maneira que a gente tem que pedir ao Senhor e repetir não vai adiantar de nada. Senhor, eu quero. Não adianta. Tem religião que é desse jeito, né? A pessoa faz lá uma oração e a oração é só repetir. Repita o que eu estou falando, repita. Não sei o que, vai, o povo repete. Não adianta de nada. Se a oração não for com fé em Jesus, não adianta de nada. Versículo 15, vamos ler novamente. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Irmão, se você ora a Deus e você pede para Deus perdoar você, e você pede para Deus perdoar os seus pecados, Deus só vai perdoar você se você perdoar quem peca contra você também. Exemplo prático, alguém falou mal de você, que mais tem hoje, né? Se nem Jesus agradou a todos, imaginei você. Alguém falou mal de você, você ficou com raiva da pessoa, você não perdoa a pessoa. Então, se você orar pedindo perdão a Deus, Deus não vai perdoar você. Deus só perdoa se você perdoar. Deus só perdoa se você perdoar. Jesus Cristo disse que até a oferta. Jesus Cristo disse que se você for trazer uma oferta no templo, e na hora de ofertar você lembrar que você tem algo contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, não entregue a sua oferta. Deixe a oferta diante do altar, vá pedir perdão ao irmão. Se conserte com o irmão, depois apresente a sua oferta a Deus. Irmão, se você não perdoa, Deus não perdoa você. Você está lembrando de alguém nesse momento? Será que está passando alguém na sua mente, aí na sua cabeça? Talvez você está até pensando, ixi, pastor, mas fulano não merece perdão não. E aí você, a gente merece perdão? Não. A Bíblia diz, Jesus quem falou aqui, você leu no versículo 15, se eu não perdoar você, e eu orar pedindo perdão a Deus, Deus não vai me perdoar. Irmão, e se Deus não perdoar a gente,
Coitado de nós. Se a gente orar a Deus pedindo perdão e Deus não nos perdoar, coitado de nós. Será que você tem que perdoar alguém nessa manhã? Será que existe uma mágoa no seu coração? Será que existe algo no seu coração? Será que você pecou contra alguém? Será que alguém pecou contra você e você tem que perdoar esta pessoa? Peça perdão, irmão, se necessário for. Se necessário for perdoar, perdoe também, em nome de Jesus. Pronto. 4 coisas que não temos que fazer. Agora, 4 coisas que temos que fazer. Versículo 6, vamos ler novamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao seu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê o que está em secreto ou oculto, te recompensará. Jesus ensina para a gente deixar a oração de religioso, de orar em público para as pessoas verem. Ele diz o quê? Vá lá para o seu aposento, para a sua casa, para o seu quarto, lá na sua cozinha, não sei, no seu banheiro, no lugar onde você fique só você e Deus, e naquele lugar, vá orar e falar com Deus. Quantas vezes, irmão, nós fazemos isso? Quantas vezes a gente entra lá no nosso aposento, seja no quarto, na cozinha, no muro, não sei, no banheiro, e vamos orar, falar com Deus. Muitas vezes nós não temos esse costume. Ao invés de a gente mostrar os nossos problemas a Deus, a gente conta para as pessoas os nossos problemas, pessoas que não vão poder nos ajudar. Pior, depois vão falar de mim e de você pelas costas. A Bíblia diz para a gente levar as nossas preocupações até Deus. A quem você tem levado as suas preocupações? Irmão, interessante que o brasileiro, acho que no mundo, o povo que mais gosta de reclamar é o brasileiro. Já prestou atenção nisso? Está calor, não gosto de calor. Está frio, eu também não gosto de frio. É desse jeito. Irmãos, reclamar não adianta, orar adianta. Talvez você está aqui nessa manhã, você está com um problema na sua vida. Ore, apresente este problema a Deus. Irmão, cruzar os braços não adianta, reclamar não adianta. O que nós temos que fazer é apresentar a Deus os nossos problemas. Irmão, tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é somente você e Deus, porque só Deus pode ajudar e resolver por você. Outra coisa que ele manda a gente fazer, fechar a porta. É isso no versículo 6? Ou seja, mas é absolutamente você e Deus. Você tem tido na sua vida esses momentos de oração, você e Deus? Você e o Senhor? Crente de oração, ele não se desespera. O crente de oração, ele não se desespera. Quando você vê um crente desesperado, ele está precisando orar mais. Quando você vê um crente, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Ele está precisando orar mais. Será que não é isso que está faltando na minha e na sua vida? Oração. Será que não é isso que está faltando na minha e na sua vida? A gente buscar mais a Deus. Também diz no versículo 6, para a gente orar ao Pai que está em secreto. Irmãos, tem coisas que não é para a sua família saber. É só você e Deus. Você tem que ter a sua intimidade com Deus também. Você tem que ter aquele momento de você entrar no seu quarto, ou não sei, qualquer outro canto da sua casa, fechar a porta. Pastor, não tem porta. Puxa a cortina. Mas vai falar com Deus. Vai falar com o Senhor. Irmãos, a presença de Deus é o melhor remédio que nós temos contra a depressão, contra a ansiedade, contra a preocupação, contra os problemas. O melhor remédio é você colocar o seu joelho no chão e falar com Deus.
Irmãos, a falta de oração vai acarretar muitos problemas na nossa vida. Problemas no casamento, problemas na família, problemas com os filhos, problema na vida financeira. Nós temos que orar por todas as áreas da nossa vida. Nós temos que apresentar a Deus tudo em oração. Igreja, reclamar não adianta. Orar adianta. Nós temos que reclamar menos e orar mais. Irmãos, o crente de joelhos, ele não se desespera diante de nenhuma situação. O crente de joelhos, que ele ora, ele sabe que Deus está no controle. Nós temos que orar mais, igreja. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que usar os meios da graça. A oração é um dos meios da graça. Deus nos santifica através da oração. Quanto mais eu oro, mais eu estou me aproximando de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu tenho que mudar. Irmão, oração é que nem exercício físico. É do mesmo jeito. Como assim, pastor? Se você não caminha, se você não vai à academia, você não faz nada, você não tem vontade nenhuma de ir. Agora, se você começar a ir uma semana, duas, você não vai querer mais parar. É desse jeito? A oração é do mesmo jeito, irmão. Quanto menos você orar, menos você vai ter vontade de orar. Quanto mais você orar, mais você vai ter vontade de orar. E no dia que você não orar, você vai sentir falta. Por último, a outra coisa que ele diz para a gente fazer quando for orar, perdoar. Irmão, o cristão que não perdoa, não existe. O cristão que não perdoa, ele não existe. Nós temos que orar, mas se eu não perdoar, a minha oração vai ser em vão. Se você não perdoar, a sua oração vai ser em vão. De acordo com Jesus, as nossas orações, elas devem ser simples e descomplicadas. Eu acho engraçado quando tem gente que diz assim: eu não sei orar. Eu não sei orar, pastor. Mentira, irmão. Você sabe orar. Você sabe. Se eu e você, se a gente tiver que ligar para o conhecido e ficar meia hora, uma hora conversando no celular, por chamada de vídeo, chamada de voz, a gente fica ou não fica? Orar é falar com Deus, irmão. Deus não quer saber se eu vou falar bonito, se eu vou falar certo. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do seu coração. Do seu coração. Deus não quer saber se eu trato ele. Não, eu tenho que falar palavras bonitas. Deus não quer saber disso. Irmão, Deus não é um homem. Deus não nos trata como o homem nos trata. Se você for falar com a pessoa, você falar algo errado, a pessoa vai logo mangar de você. Vai logo rir na sua cara. Ai, meu Deus do céu, sabe nem direito. Mas Deus não é desse jeito. Segundo Jesus Cristo falou, as nossas orações devem ser simples e descomplicadas. O que é que você quer de Deus? Fale para o Senhor. Apresente a Ele em oração. Ele vai responder você. Irmão, Jesus nos deu a maior chave para a gente orar. Sabe qual é? Mateus capítulo 26, versículo 39. A Liana já sabe qual é. Questão da prova de ontem. Mateus 26, 39. Esta é a maior chave, irmão, para você que quer orar e ter a sua oração respondida. Eu tenho certeza que quando você orar assim, Deus vai responder a sua oração. Eita, pastor, é forte. Mateus 26, 39. Qual é a maior chave, pastor? Vamos ler aqui agora. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Essa é a maior chave, se você quer ter a sua oração respondida. Você tem que orar para que seja feita a vontade de Deus e não a sua vontade. Jesus Cristo apresentou a Deus aquilo que ele queria, mas ele disse: Senhor, que seja feita a sua vontade. Você ora assim? Você ora pedindo a Deus para que seja feita a vontade dele? Você diz: Senhor, eu quero desse jeito, e se não for assim, eu também não quero. Deus não vai responder essa oração. Irmão, você pode orar o que quiser, Deus só vai responder aquilo que ele quer. É que nem tem uns crentes que não andam de macumbeiro, né? Eu vou orar por você, Maria. E quando eu orar por você, Maria, Deus vai pesar a mão na sua vida, Maria. Que Deus, irmão? Que Deus é esse que eu vou orar e Deus vai colocar uma doença na pessoa? Não, Deus vai amaldiçoar uma pessoa. Irmão, Deus não responde essa oração. Coitado do crente que ora assim, tem que se converter 1000 vezes ainda. Né, irmão Jorge? Achei engraçado esse dia, eu vi no Facebook. Sempre aparece um doido e uma doida no Facebook, né? Aí é um vídeo lá aleatório, a mulher dizendo assim: eu orei e Deus obedeceu a minha oração. Ixi, diga aí. Irmão, Deus não é o meu e o seu empregado. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Nós temos que orar para que seja feita a vontade do Senhor. Senhor, se for da tua vontade que o Senhor me cure, amém, Senhor. Mas se o Senhor quiser usar essa doença para eu aprender algo, use Jesus. Né, Daniel? Ele usa. Ele usa, irmão. Igreja, a partir de hoje, ore para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Apresente a Deus aquilo que você quer. Por exemplo, Deus, eu quero comprar uma casa. Senhor, eu quero comprar uma casa, tal casa, abençoe, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Eu garanto para você, Deus vai livrar você de muita coisa se você orar assim. Sabia disso? Essa é a oração de que quem quer casar tem que fazer. Sabia? Quem quer casar tem que orar assim: Senhor, se Joaquim for da sua vontade para mim, abençoe. Se não for, leve ele embora. Tem que orar assim. O povo orar assim hoje? Não. Senhor, abençoe eu com Joaquim, Senhor. Que o Senhor faça a gente casar, noivar, abençoe. A pessoa vai, faz tudo errado, quebra a cara. Irmão, você tem que orar para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Diga: Senhor, aquilo que não for da sua vontade, afasta de mim, em nome de Jesus. A oração, irmão, não somos nós pedindo a Deus o que queremos, mas nós deixando que Deus nos fale o que precisamos, e Ele está determinado a nos dar. Irmão, a oração não é que Deus está com um cardápio diante de você, aí você vai dizer: Deus, eu quero isso, 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 aquilo. Irmão, a oração é para eu me aperfeiçoar, é para eu me moldar aquilo que Deus quer de mim. Essa é a verdadeira oração. Quando você ora da forma certa, da maneira certa, Deus vai mudando você, Deus vai mudando o seu coração. Irmão, nós devemos orar com simplicidade, sem hipocrisia. Nós devemos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Qualquer outro tipo de oração que for determinada a qualquer outra pessoa, você está jogando palavras ao vento, é mesmo que nada. É mesmo que nada. Não, pastor, a oração do santo anjo, a oração do anjo protetor. Irmão, não adianta de nada. Só Deus pode ouvir e responder às nossas orações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e mais ninguém, é o que a Bíblia diz. Nós também temos que orar sempre, em todo lugar. Irmão, não tem lugar para orar. Não tem lugar para orar, nem horário para orar. Tem que diz assim: eu vou orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Não, de madrugada é mais forte. Não tem nada a ver. Tanto faz orar de manhã, de tarde, de noite. É bom orar de madrugada? É bom orar de madrugada. Mas a oração de madrugada não é mais forte.